sabe que um dos principais assuntos que nós trazemos aqui nesse canal é o assunto da oração em línguas, orar com o Espírito. Muitas pessoas, depois que elas aprendem a orar em línguas, elas chegam e me perguntam o seguinte: Danilo, é normal, depois que você começa a orar em línguas, você não querer mais orar em português? Você perder o interesse de orar em português e ficar só orando em línguas? E foi para responder esse tipo de pergunta que eu elaborei o estudo de hoje. Hoje eu quero falar sobre orar com o entendimento, orar com a sua mente, orar em português e sobre a importância desse tipo de oração, mesmo na vida daquelas pessoas que já oram em línguas. Eu sou Danilo Campos e esse é o programa Semeando Vida no Espírito. Graça e paz, queridos. Antes da gente começar, como sempre, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo é bom e ele vai entregar para mais pessoas. Então, vou te dar aí alguns segundinhos para você deixar o like, se inscrever, ativar o sininho. Vamos embora que hoje tem muita coisa para compartilhar com vocês. Depois de muita gente me perguntar a mesma coisa sobre essa dificuldade que pessoas que oram em línguas têm de orar em português ou de passar um período grande orando em português, eu parei para pensar que realmente, até na minha vida mesmo, eu percebo essa deficiência. Eu vou chamar de deficiência porque depois de tudo que o Senhor me revelou nesses últimos dias, dentro da palavra dele, eu creio que uma pessoa que ela não ora em português e ela só ora em línguas, ela está assim com uma deficiência na sua vida de oração. E eu vou explicar para você por quê. Eu não tinha esse entendimento. Deus precisou me revelar isso, me mostrar isso. E eu percebi que realmente no nosso meio, no meio daquelas pessoas que creem no falar em línguas, na oração em línguas, que ensinam isso, que praticam isso, há essa grande deficiência. Nós realmente negligenciamos a oração em português. E quando as pessoas me perguntavam se era normal parar de orar em português e ficar só orando em línguas, eu já dei todo tipo de resposta, desde dizer que é normal, porque afinal, se quando eu oro em línguas é uma oração perfeita, é a oração do Espírito Santo, para que eu vou ficar gastando meu tempo com orações em português, se orar no Espírito é uma oração superior? E realmente, orar em línguas é superior a orar em português. Porque quando eu oro em línguas, é o Espírito Santo que está fazendo a oração. Agora, o fato de haver algo mais importante não nos permite negligenciar o que talvez não seja tão importante quanto, mas ainda assim muito importante. E hoje eu vou mostrar para você como é importante, como Deus quer te ver orando em português, principalmente certos tipos de oração específicas que talvez você não está fazendo e acha que orar em línguas vai cobrir isso, vai cobrir essa falta. E aí muitos de vocês têm experimentado algumas derrotas, alguns ataques, alguns problemas excessivos, coisas que poderiam ser evitadas não por orar em línguas, mas por orações feitas com entendimento. E eu estava aqui meditando esses dias, qual a raiz? Qual a raiz dessa nossa deficiência? Porque quando a gente começa a orar muito em línguas e aprender sobre vida no Espírito, principalmente o ensino sobre espírito, alma e corpo, por que a gente começa a deixar a oração em português de lado? E o Espírito Santo abriu os meus olhos e me fez enxergar uma coisa. Quando é ensinado sobre vida no Espírito, a forma como nós tratamos a alma é uma forma muito negativa.
Porque, afinal de contas, a gente vem para o evangelho com uma alma quebrada, uma alma muito influenciada pela carne. Então, nossa alma está sempre nos dando trabalho. Nossa alma quer pecar, nossa alma quer tomar decisões erradas, nossa alma quer fazer coisa errada, mesmo sendo certo, mas não sendo aquilo que Deus quer que a gente faça. A nossa alma realmente dá muito trabalho, principalmente no início da nossa caminhada. Porém, deixar a alma de fora da nossa vida de oração não é a resposta para resolver o problema da alma. Muito pelo contrário. Quanto mais você envolver a tua alma nas coisas espirituais, mais a tua alma vai se espiritualizar. A alma pode ser uma alma espiritual. Não é porque a gente separa espírito e alma que a alma tem que se tornar uma coisa carnal. A carne é carnal, o corpo é carnal, mas a alma não. A alma não é física. Se a alma fosse física, irmãos, quando o nosso corpo morre, a gente não ia ter mais consciência. E aí os adventistas estariam certos, a gente entraria no sono da alma. Mas não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra, sim, plena consciência, lembrança das coisas depois da morte. Isso mostra que a alma ela é espiritual, ela não é física. Parece que ela é carnal porque a gente vem de uma vida sem o espírito, ou melhor, com um espírito morto. A nossa vida antiga era só a alma e o corpo, o espírito estava ali morto no pecado. Então a nossa alma ficou totalmente entregue às vontades da carne, aos desejos da carne, dos pensamentos, às influências de Satanás. E uma vez que a gente se converte, o nosso espírito é regenerado, mas a nossa alma ela ainda vem carregando muita coisa, fortalezas, forma errada de pensar. Mas a alma não é carnal. Ela foi carnalizada. Ela pode estar num estado de carnalidade, sendo muito influenciada pela carne, mas ela não é carnal. A alma é espiritual. Ela é uma parte do espírito. Ela é uma parte do homem interior. Assim como o teu cérebro, que é uma mente física, ele é parte do corpo também, a mente espiritual, a alma, ela é parte do espírito. Então não faz sentido deixar a alma de fora da vida no espírito. E eu percebo na minha vida, não estou falando de outros pregadores, tem muita gente que ensina sobre vida no espírito, sobre oração em línguas, e eu percebo em todos nós, inclusive no meu ensino, que há essa tendência de considerar a alma como algo negativo. A alma não é negativo. A alma é maravilhosa. A alma foi criada por Deus. Deus ama nossa alma e Deus quer que a nossa alma se relacione com Ele. Eu vou mostrar isso para vocês. Deus não quer ter um relacionamento conosco só em espírito. Perdão, em espírito sim, mas apenas no espírito não. Amém? Como assim, Danilo? Mas se eu estou me relacionando com Deus na alma, eu não deixo de estar me relacionando com Deus em espírito? Não, porque a alma pode se relacionar com Deus em espírito. Se a alma pode se mover através do corpo no reino físico, a alma também pode, através do espírito, se mover no reino do espírito. Porque, como eu acabei de dizer, a alma também é espiritual. Ela não é física, ela não faz parte do corpo. Ela está ligada à nossa mente física, que é o nosso cérebro, mas ela está por trás do cérebro. E Deus deseja que a nossa alma esteja envolvida também no nosso relacionamento com Deus, com Ele, e não apenas o espírito. Então, muitas vezes, a forma como nós tratamos a alma de uma forma negativa faz parecer que a alma ela tem que ficar ali de fora. Para eu me relacionar com Deus, quanto menos alma, melhor. Quanto menos sentimento, melhor. Quanto menos raciocínio, melhor. É só no espírito. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus me mostrou. Esses dias Deus tem derramado muita revelação sobre esse assunto.
Eu, justamente por causa disso, é que eu quis fazer esse tipo de estudo e não uma live ao vivo, para que eu pudesse falar tudo que eu tenho para falar. Às vezes, numa live ao vivo, os comentários me distraem, e aqui eu tô com uma lista de coisas, de muitos textos bíblicos que eu quero compartilhar com você e mostrar para você tudo o que Deus me mostrou acerca da alma. E por que que é tão importante para Deus que a nossa alma se envolva? Não só, a gente costuma pegar a alma e deixar a alma ali, ó, oração não é para você não. Oração é só para o espírito. Você fica aqui com a meditação na palavra, no máximo aqui na adoração você pode ficar também, mas deixa a oração só para o espírito. Isso não é bíblico. Se você quer que a sua alma seja mais espiritual, que a sua alma ame mais o Senhor, que os seus sentimentos, os teus afetos humanos se voltem mais para o Senhor, que o teu racional se volte para o Senhor, que os teus desejos se voltem para o Senhor, você precisa pegar a sua alma e envolver ela na oração. Deus quer ter comunhão também com a tua alma, por meio da oração, não apenas com o seu espírito. Deus tem interesse em todo o teu ser. E digo mais, até no teu corpo Deus tem interesse. Por isso que a gente vê na Bíblia o corpo envolvido no culto, o corpo envolvido na adoração. Afinal de contas, a começar, até para orar em línguas, você depende do teu corpo. Você precisa usar a tua boca, a tua língua. Quando você adora, a Bíblia fala sobre levantar as mãos, a Bíblia fala sobre bater palmas, a Bíblia fala sobre orar de joelhos, por exemplo. Para quê? Se não importa, se o corpo não importa, por que Jesus dobrava os joelhos? Por que Paulo, em várias das suas orações, disse: eu me ponho de joelhos? Porque o nosso corpo, ele também se envolve na adoração. Quando nós envolvemos o corpo, através de levantar as mãos, dançar, correr, tudo que você faz com o corpo no teu relacionamento com Deus, quer seja para adorar, quer seja para orar, você se deitar no chão em sinal de humilhação, tudo que você faz com o corpo, você está envolvendo o teu corpo no culto, no teu relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus precisa ser integral. Um relacionamento integral. Deus nos quer por inteiros, meu irmão e minha irmã. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Então você vê que Deus tem interesse em todo o nosso ser. Deus não quer ficar apenas se relacionando com o nosso espírito, enquanto a nossa alma se preocupa com outras coisas, e no máximo ela medita na palavra, ela adora de vez em quando, mas na oração não. Não, Deus quer ver a tua alma orando. Deus quer, e eu vou mostrar para você que existem benefícios da oração que só são colhidos quando você ora com a mente. Então você que está assim como eu, já estive também, orando só em línguas, saiba, muitos benefícios você está perdendo. E aí isso talvez explique muita coisa, muitas deficiências na tua vida espiritual, mesmo você orando em línguas bastante. Porque existem frutos que só são colhidos, resultados que só são alcançados quando você ora com entendimento. A oração com entendimento, ela tem efeito sobre as circunstâncias e sobre você, sobre a tua alma, que às vezes a oração em línguas não terá. Por que isso acontece, Danilo? Fica comigo até o final do vídeo e você vai entender, eu vou mostrar para você biblicamente por que isso acontece. Antes de tudo, eu quero dizer para você o seguinte: a alma não é algo ruim. A alma não é carnal, a alma não é maligna. A alma só precisa ser redimida, resgatada, treinada. A alma pode orar. A alma pode orar.
desde que ela seja treinada. Agora, quando você começa a treinar, você começa no estado que você está. Se você for achar que minha alma não sabe orar como convém, eu vou orar só em línguas, nunca que a sua alma vai melhorar a oração dela. A gente só melhora, você vai praticar um esporte. Você só fica bom treinando. Se você falar assim, não, eu só vou jogar bola depois que eu aprender a jogar bola. Você não vai aprender nunca, não vai jogar nunca, porque você aprende jogando. E a alma aprende a orar orando. Como que a alma aprende a orar? Orando. Então a minha alma não pode deixar de orar. E uma coisa que eu percebo é que quando a gente ora muito em línguas e não ora com a alma, acontece às vezes da gente sentir uma distância de Deus. Mesmo orando o tempo inteiro, tem momentos que parece que a gente experimenta uma distância muito grande de Deus. Isso se deve ao fato de que a gente mantém a nossa alma longe de Deus. A gente está ali orando com o Espírito, mas a gente deixa a nossa alma longe do Senhor. Nossas emoções não oram, nossa mente não ora. Danilo, mas Deus não se move por emoção, mas Deus gosta da tua emoção, meu irmão. Deus gosta quando você se emociona, se quebranta diante dele. Quando você se alegra enquanto você está ali fazendo uma oração de gratidão, por exemplo. Deus aprecia as nossas emoções. Isso é uma outra coisa que eu percebo que nós somos deficientes na visão de vida no Espírito, é que a gente demoniza as emoções. Sim, as emoções, se nós nos guiarmos por ela, deixando de viver pela fé para viver só pelas emoções, a gente corre um grande risco. Não teremos uma vida espiritual saudável. Mas isso não quer dizer, de forma nenhuma, que as emoções são ruins. Elas não são ruins. Elas são boas, elas existem porque foram criadas por Deus. Sentimentos de afeto, sentimentos... Irmãos, até o teu sentimento de dor, de tristeza, de angústia. Deus gosta de ter você diante dele, colocando isso para ele, derramando a sua alma diante dele. Deus quer se relacionar com a tua alma, com os teus sentimentos, com os teus pensamentos. E por que isso, Danilo? Porque Deus também tem uma alma. A gente pega o fato de Jesus ter dito que Deus é espírito e convém que os seus adoradores o adorem em espírito, mas a gente esquece que Deus, mesmo sendo espírito, Deus tem uma alma. Deus tem sentimento, Deus tem desejos, Deus tem afetos, Deus tem desafetos, Deus tem tristeza, Deus tem alegria. E se Deus tem uma alma, meu irmão, por que você acha que Deus não quer se relacionar com a tua alma? Se Deus tem sentimento, por que você acha que ele desprezaria os teus sentimentos? Então eu separei alguns versículos aqui que falam sobre a alma de Deus, antes da gente falar sobre a nossa alma. Hebreus, capítulo 10, verso 38, diz assim: o justo viverá pela fé, mas se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Olha aí, a alma de Deus, ela tem prazer naquele cristão que persevera, que não retrocede. Então a alma de Deus, ela está presente em toda a Bíblia. E tem muitos textos, eu estou citando aqui alguns, vou citar alguns, mas são muitos os textos que ressaltam a alma de Deus, aquilo que Deus sente em relação às coisas, em relação às pessoas, em relação aos comportamentos. Isaías 42, verso 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem a minha alma sente prazer. Glória a Deus. Isaías capítulo 1, verso 14. A minha alma odeia as vossas festas. Elas são pesadas para mim. Já estou cansado de as sofrer. Olha que engraçado, né? Parece até a gente às vezes, né? Olha, eu estou farto dessa situação, eu não aguento mais isso. E você percebe que são características que Deus possui também.
Às vezes a alma dele não suporta mais certas coisas. Às vezes ele fica chateado. E olha o que ele diz: eu odeio as vossas festas. Aqui o povo de Israel estava vivendo em pecado, desprezando a Deus em toda a sua vida, mas ainda ia para o culto, fazer festa diante de Deus, adorar a Deus, levar sacrifício. Deus olhava para aquilo ali e falava: eu não quero isso. A minha alma odeia isso. Eu estou farto desses cultos de vocês. A vida de vocês não é um culto. Por que vocês estão vindo? Teve uma vez que Deus até falou: quisera eu que fechassem as portas do templo para que vocês não viessem me adorar. Ou seja, a alma de Deus, ela recebe ou não a nossa adoração. Se a nossa adoração ela é só com palavras, só com louvores, mas não é com a nossa vida também, a alma de Deus ela despreza isso. Então veja como que a Bíblia ressalta a alma de Deus, né? Então, se Deus valoriza sua própria alma, se Deus valoriza sua própria alma, se Deus expressa a sua alma, se Deus fala conosco da sua alma, do que ele sente, do que ele pensa, por que nós não devemos orar com a alma, falar para Deus o que sentimos, falar para Deus o que pensamos, até coisas ruins, irmãos? Sabe, a Bíblia diz que Deus ama a verdade no íntimo, a sinceridade. Aquele momento que você não tem fé para fazer a oração da fé, mas que você chega para Deus e fala: Senhor, eu estou incrédulo, estou sem fé, me ajuda a encontrar fé, me ajuda a aumentar a minha fé, me fortalece, me dá uma palavra. Deus, Pai, eu estou chateado. Eu não estou falando de orações religiosas. Ó soberano Deus, eterno Pai, estou aqui, ó Deus, na tua presença, Senhor, prostrado. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de amizade com Deus. Amizade. Você não fala com ninguém assim, meu irmão. Imagina tua esposa, teu marido chegando para... Ó querida esposa, serva minha, preparai-me uma refeição. Estou eu aqui sentado, ansioso para degustar aquilo que tuas santas mãos produziram nesse fogão, minha querida. Você não fala assim com a tua esposa, você não fala assim com teus filhos, você não fala assim com seus amigos. Por que você acha que tem que falar desse jeito com o teu pai? Então, quando eu falo de orar com a alma, com o entendimento, não é desse tipo de oração que eu estou falando. Eu estou falando de relacionamento, de amizade, de sinceridade com Deus. Senhor, hoje eu estou chateado. Pai, eu estou revoltado. Você viu o que fizeram comigo? Eu estou chateado, Senhor. Me ajuda, eu preciso perdoar, eu preciso orar por essa pessoa, eu preciso que o Senhor me ajude. Me ajuda com essa situação. Seja amigo de Deus. A tua alma, ela te dá essa capacidade de ser amigo de Deus. Abraão não era nascido de novo. Abraão não orava em línguas, mas Deus disse o que sobre Abraão? Que Abraão era seu amigo. Abraão só tinha a alma dele para se relacionar com Deus. E com a alma, ele foi considerado amigo de Deus. E olha, Abraão foi chamado de pai na fé, mas você vai ver momentos em que Abraão está conversando com Deus e ele expõe a sua incredulidade para Deus. Deus chama Abraão, Abraão está deprimido, chateado. Ah, Senhor, o que o Senhor vai me dar? Até agora o Senhor não me deu filho, está aí o meu servo Damasceno Eliezer, que nasceu na minha casa, ele vai ser o meu herdeiro, porque o Senhor não me dá descendente. E o que Deus faz? Deus encontra Abraão. Deus não despreza Abraão. Deus não chega para Abraão e fala: ué, Abraão, cadê a tua fé? Você está aí lamuriando? Não, Abraão não estava lamuriando. Abraão estava sendo sincero com Deus. Lamuriar a gente faz o dia todo. Engraçado que a gente expõe as nossas dores, nossas perturbações, a nossa chateação o dia inteiro. A gente fala com a mulher, fala com o amigo, fala com todo mundo. Tô chateado, tô bolado, como a gente diz aqui no Rio. Mas você não faz isso com Deus. Entra no teu quarto, tá chateado? Fala com Deus que você tá chateado. Expõe para Deus a tua chateação. Deus não vai falar: sai daqui com essa tua incredulidade,
Sai daqui com essa tua ingratidão. Não, não. Deus vai te ajudar a vencer isso. O que Deus faz com Abraão quando Abraão fala para Deus dentro desse momento? Deus chama Abraão e fala: vem cá, Abraão, olha as estrelas do céu. Olha, você consegue contar? Não consegue, né? Assim vai ser a tua descendência, Abraão. Então, muitas vezes, tem palavras que Deus ele só vai te dar nesses momentos. Momentos que você está ali derramando a tua alma, expondo a tua alma para Deus. Então, se você está ali, ele é teu amigo. Qual é o amigo que chega para você e fala que está com um problema, que está chateado, que você não vai dar uma palavra para ele, meu irmão? Mesmo que talvez Deus não resolva a situação, mas pelo menos te consolar ele vai. E às vezes, muitos de nós não estamos suportando a vida porque não estamos recebendo o consolo de Deus. E por que não estamos recebendo o consolo de Deus? Porque não vamos mais a Deus derramar nossas lágrimas, não vamos mais a Deus falar com Ele das nossas tristezas, das nossas dores, do nosso estresse diário. Não desabafamos. E óbvio que não é, numa conversa com Deus, não é só você desabafando. Deus, ele responde. Se você está desabafando, Deus, ele te consola. Deus derrama um bálsamo. E quantos de nós estamos vivendo todos os dias debaixo de grande estresse, porque não usamos a oração como um meio de aliviar nossa alma? Tanto crente, meu Deus, vai no psicólogo, no psicanalista, senta e fica ali 1 hora abrindo a sua alma para o cara ficar lá escrevendo. Mas não passa 1 hora se abrindo com Deus. E aí tá aí anos indo no psicólogo e não resolve. Experimenta ficar 1 hora todo dia abrindo a tua alma com Deus. Ah, Senhor, essa situação me deixa tão triste, essa situação com meu pai, essa situação... Fala com Deus, meu irmão. Você fala com homem. Por que você não vai falar com teu pai? Ah, não, Danilo, Deus só quer saber do meu espírito. De forma nenhuma. Deus quer saber do teu espírito, Deus quer saber da tua alma, Deus quer saber do teu corpo. Ah, que Deus tremendo, que Deus maravilhoso, que Deus amoroso, que Deus lindo. Ah, como eu te amo, Paizinho. Obrigado por essa palavra, Senhor. Ai, obrigado por essa palavra, meu Deus. Pai, que essa palavra vá de encontro a cada coração. Senhor, que cada pessoa que está me assistindo agora, Pai, possa receber esse bálsamo. Possa sentir o que eu estou sentindo agora, meu Deus. Esse amor, esse carinho, esse cuidado. Oh, meu Deus. Como que eu vou continuar a gravação, meu Pai? Desse jeito. Ah, como Deus é bom. Deus deseja que o homem se relacione com ele como um ser completo. Também com a alma e não apenas com o espírito. Para Deus é muito importante a forma como você sente, pensa, deseja em relação a Ele. Mateus 22, verso 37 diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Deuteronômio 6:5.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todas as tuas forças. Veja como é importante para Deus todo o nosso ser estar envolvido no relacionamento com Ele. Mateus capítulo 15, verso 8 e Isaías 29, 13. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aqui Deus não está falando do Espírito, porque Deus falou isso para um povo que não era nascido de novo. O que é coração aqui? É a alma, é a intenção, é o sentimento, é o desejo. Deus diz, esse povo me honra com os lábios, mas não me deseja, não me ama, não se importa comigo, não sente realmente aquilo que diz para mim. 1 Tessalonicenses 5:23, já citei aqui, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até o dia do Senhor. Salmo 63, verso 8, a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustém. Seguir a Deus com a alma. Que interessante, a nossa alma pode se relacionar com Deus. A nossa alma pode seguir o Senhor. Uma alma redimida, uma alma resgatada. Uma alma que para... Uma coisa que você não pensa quando fala sobre andar no Espírito. Não é o Espírito que anda no Espírito. O Espírito já é o Espírito. É a alma que anda no Espírito. Quando que a minha alma anda no Espírito? Quando a minha alma sente os sentimentos do Espírito. Quando a minha alma deseja as coisas do Espírito. Quando a minha alma pensa de acordo com os pensamentos do Espírito. Quando a minha alma quer o que o Espírito quer. Quando a minha alma decide espiritualmente. A alma pode ser espiritual, meu irmão. Ela tem essa capacidade. Ela pode ser carnal também. Ela pode ser maligna. A alma em si, ela pode ser tanto uma coisa quanto outra. E aí, se a minha alma deixa de orar, isso não é uma boa coisa. Não. E eu não estou dizendo aqui para você parar de orar em línguas para orar com a alma, de forma nenhuma. Você tem o dia inteiro para orar em línguas. Você tem o dia inteiro para orar em línguas. Você pode orar em línguas lavando louça, você pode orar em línguas, você pode orar em línguas o dia inteiro, orando em todo o tempo no Espírito. Mas não nos custa separar um momento para que a nossa alma tenha esse encontro com Deus. E se eu quero ter uma alma mais espiritual, uma alma mais apaixonada por Deus, uma alma mais íntima de Deus, às vezes essa falta de intimidade, você fala assim, eu não sinto que eu tenho intimidade, eu oro em línguas o tempo inteiro, mas eu não sinto essa intimidade. Claro, você tem intimidade, o seu espírito tem intimidade com Deus, apenas a tua alma fica lá, só chupando o dedo. Então, quando oramos em línguas, a Bíblia diz a alma fica infrutífera, a alma fica de fora na maioria das vezes. Então, separe um momento para que a sua alma conheça o Senhor através da oração. Para que a tua alma se relacione com Deus. E tem coisa que não adianta, meu irmão. Você pode orar em línguas. Tem coisa que só quando você está orando com entendimento que você experimenta. O fato de você saber que você colocou uma tristeza para Deus e Deus te ouviu e Deus te respondeu. Eu vou falar... Se não der tempo hoje, vou fazer parte 1 e parte 2 para falar sobre cada tipo de oração que nós temos que fazer com a alma e não apenas com o espírito, os benefícios de cada oração, como orar, vou falar formas erradas de orar, formas corretas de orar. A gente vai passar essa semana, irmãos, para um verdadeiro seminário, uma restauração da nossa vida de oração. E aí eu vou dar uma paradinha que agora eu vou pedir, deixa o seu like se você ainda não deixou. Se você caiu aqui de paraquedas nesse canal e você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, para que você receba os próximos vídeos, porque essa semana nós vamos focar muito na vida de oração,
muitos segredos que Deus me revelou e eu quero compartilhar com você essa semana. Tem alguns outros textos aqui que falam da nossa alma. Salmo 42, verso 5. Por que está batida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Davi, né? Tinha o costume de falar com a sua alma. Davi também manda a sua alma bendizer o Senhor. E fazemos isso não só com louvores, mas também com oração. Oração de gratidão, oração de ações de graça. Sabe uma coisa que eu tenho percebido na minha vida, meu irmão? Depois que eu comecei a agradecer a Deus em português, pensando em cada coisa que eu tenho de bom na minha vida. Ah, Danilo, mas Paulo disse que eu posso dar graças em línguas. Sim, mas você não vai saber o que você está falando. Quando você dá graças com entendimento, você, durante esse momento, há um efeito sobre a tua alma enquanto ela ora. Por exemplo, quando eu estou agradecendo a Deus pela minha casa. Imagina que você está numa casa que tem vários problemas e que te causa dor de cabeça, e às vezes fica muito chateado, você queria morar em outro lugar. Você corre um risco muito grande de ficar todo dia insatisfeita, murmurando, reclamando da casa. E se esquece que, seja a casa dos sonhos ou não, você tem uma casa. Tem gente que não tem uma casa. Quando você tem o hábito de agradecer a Deus com a mente, em português, você tem o esforço de lembrar, de pensar. Peraí, deixa eu ver aqui. Poxa, eu tenho uma casa. Eu tenho saúde. Os meus filhos estão bem, estão vivos. Você começa a pensar nas bênçãos de Deus na sua vida. E você começa a agradecer por aquilo. Irmãos, dificilmente, num dia em que você fez uma oração agradecendo a Deus pela casa que você mora, dificilmente você vai naquele dia ficar murmurando da tua casa. Porque quando eu pratico, quando eu oro uma oração de gratidão, gratidão é gerada. Eu sinto gratidão. Então a minha alma fica mais grata toda vez que eu agradeço. Não é interessante? Você quer ver só? Orações que obrigatoriamente você tem que fazer em português. Não adianta fazer em línguas. A Bíblia diz que você tem que orar pelos inimigos. Orai pelos teus inimigos. Teu espírito não tem inimigo. Teu espírito não está chateado com ninguém. Quem fica chateado com os outros é a alma. Então é a alma que tem que orar. E existe um efeito sobre a alma quando ela está orando pelos inimigos. Se eu estou com raiva de alguém e eu começo a orar por aquela pessoa, daqui um pouco a raiva passa. O Espírito Santo vai derramando o amor de Deus na nossa alma. Nossa alma vai... Não tem como, irmãos. Faz o que eu estou te falando, você vai perceber toda vez que você ora por alguém de quem você não gosta, com quem você está chateado, você sai desse momento de oração odiando menos, com menos raiva. E daqui um pouquinho você está amando essa pessoa. De verdade. Então você que diz, eu não consigo perdoar. Oro em línguas, mas não consigo perdoar. Começa a orar por essa pessoa com entendimento. Sabe? Pensando na pessoa. Senhor, olha, eu sinto raiva dessa pessoa, mas eu não quero sentir. Abençoa essa pessoa, meu Deus. Abençoa, salva. O próprio Espírito Santo vai estar ali junto, mudando a tua forma de pensar, de sentir em relação àquela pessoa. Isso é coisa que só acontece quando você ora com entendimento. Agora eu vou dar para você aqui alguns motivos para você orar com o entendimento. E o principal deles, para mim o principal motivo é esse aqui. Orar com entendimento é um dever. É um dever. Não é só um privilégio. É um dever. Deus
espera que você ore com entendimento. Na verdade, Deus mandou você orar com entendimento. Tem ordens, mandamentos da palavra de Deus para que você ore, tipos de oração que só podem ser feitos com entendimento. Que Deus espera que você faça com entendimento. Não é que só pode ser feito com entendimento. Pode ser feito em línguas também, mas Deus espera que você faça essas orações com entendimento. E não fazer é desobediência. Inclusive, o Espírito Santo acabou de me lembrar que muitos de nós não estamos colhendo frutos na nossa vida, porque mesmo orando em línguas, o fato de estarmos preferindo orar em línguas e deixando de orar em português por certas coisas, representa uma negligência. Uma negligência. Muitas vezes a gente não ora em línguas e deixa de orar em português. Não é porque, não, mas é porque o Espírito Santo ora melhor. Não. Eu precisei ser sincero com Deus. Às vezes, sabe o que é? Preguiça. Às vezes é preguiça. Porque orar com entendimento dá mais trabalho. Exige mais disciplina. Orar em línguas é muito mais fácil do que orar com entendimento. Então, às vezes a gente encontra, essa facilidade na oração em línguas e começamos a ficar preguiçosos. E aí tem uma coisa, irmãos. Deus, ele não aprova nossos maus comportamentos, nossas deficiências. Deus vai querer curar. Qualquer coisa que está na tua vida que é uma deficiência, Deus vai querer consertar. Deus vai querer corrigir. Então tem coisa que não vai acontecer na sua vida enquanto você não começar a orar por aquilo ali com entendimento. Coisas que você ora em línguas e não resolve. Deus está esperando a tua alma ali para falar com ele sobre aquela situação. Aleluia. Porque às vezes o não orar com entendimento por algo que você é responsável por orar, eu já vou entrar nisso, a questão da responsabilidade, representa uma negligência. E Deus não vai aprovar a negligência. Deus não vai te abençoar você na negligência. Um exemplo. Seus filhos são sua responsabilidade. Eu oro em línguas pelos meus filhos. Tudo bem, mas até que ponto isso reflete fé e até que ponto isso reflete preguiça? Sem falar que, muitas das vezes, para que algo aconteça, você tem que orar com entendimento, porque Deus precisa de você ali exercendo fé, fé consciente. Eu tenho fé na oração em línguas. Eu sei, isso vai resolver muita coisa na tua vida, mas tem coisa que para ser destravado, para o milagre acontecer, para Deus poder responder, Deus precisa que você ore em português e exerça uma fé consciente naquilo que você está pedindo. E Deus precisa também que quando você sai daquele momento de oração, você viva sabendo que colocou aquilo diante de Deus e isso afeta a forma como você se mantém crendo depois. Às vezes você ora em línguas e não sabe por que orou. E você nem sabe se Deus respondeu ou não. Você nem sabe o que se pediu. Mas quando você coloca aquilo em português diante de Deus, você sabe, você sente, já foi, está na mão de Deus, já coloquei. Existe algo que é produzido em nós quando nós colocamos as nossas causas diante de Deus em português, que muitas vezes não é produzido quando oramos em línguas. Essa certeza, essa consciência de que eu entreguei aquilo para Deus e que eu não preciso mais me preocupar. Por isso, muitos de nós, mesmo orando em línguas, vivemos ansiosos. Porque talvez você até orou por aquela situação em línguas, mas você não sabe que orou. Ou orou, mas sente ainda que, sabe, aquilo ainda tá. Quando você vai para Deus e coloca aquilo ali para fora,
Fala, Deus, é isso e isso, eu estou chateado com isso aqui, eu preciso de ajuda aqui, eu preciso que o Senhor resolva isso aqui para mim. Depois, irmãos, você tem aquele sentimento, peraí, eu já falei com Deus. Até para você reclamar, você vai se policiar na hora de reclamar. Como que você vai aceitar você reclamar de uma coisa que você acabou de falar com Deus? Então a oração com entendimento, ela tem um efeito na hora que você está orando, mas ela também tem um efeito posterior, porque saber o que eu orei, saber que eu já coloquei algo diante de Deus, muda a forma como eu me relaciono com aquela situação. Se você orou pelo teu cônjuge, Senhor, abençoa meu cônjuge, liberta, salva, renova. Você orou pelo teu cônjuge, você não consegue no mesmo dia, sabe? Você vai tratar ele diferente. Porque se você está pedindo para Deus agir na vida daquela pessoa, como que você vai agir errado sabendo, poxa vida, eu acabei de pedir algo para Deus, agora eu estou estragando a minha oração? Então, a oração com entendimento, ela tem esse efeito também posterior, de como eu me sinto em relação àquilo que eu já coloquei diante de Deus. Porque, irmãos, se bastasse só orar em línguas, não precisa de outra oração, né? Da oração da fé, por exemplo. Se fosse assim, a pessoa está doente. Só ora em línguas, ué. Vai orar em línguas, vai ser curado. Por que não é curado? Porque para receber cura, tem que orar com entendimento. Você tem que fazer a oração da fé. Você tem que crer que recebeu. Por isso que raramente você vai ser curado se você ficar orando só em línguas. Por quê? Porque você precisa exercer fé. Você precisa estar conscientemente. A palavra diz que Jesus levou as minhas enfermidades. Pai, eu estou aqui reivindicando a minha cura. Eu vim aqui para receber a minha cura. E eu creio que estou recebendo agora. E aí, a partir de agora, você vai fazer orações de ação de graça. Agradecer, obrigado, Pai, porque eu fui curado. Isso são coisas que se aplicam à oração com entendimento. E não à oração em línguas. Então, o maior motivo para você orar em português com entendimento é obediência. Obediência. Quando eu não oro com entendimento, eu posso estar sendo preguiçoso, eu posso estar sendo desobediente, eu posso estar sendo negligente. A falta da minha oração pelos meus filhos, por exemplo, pode representar, na maioria das vezes, representa negligência. Negligência com algo que Deus confiou a você. Deus espera que você ore por tudo aquilo sobre o que Ele te colocou responsável. E ore em português. Ore em línguas também, mas ore em português. Coisas que Deus te deixou responsável, exige que você se coloque diante dele de forma consciente. Você vai lá e fala, Senhor, é isso, é isso, é isso. Deus precisa de você ali. Já teve muita coisa, irmãos, que eu... Já teve muitos problemas meus, assim, de relacionamento, no casamento, ou com pessoas, ou coisas que eu não estava conseguindo em relação aos meus filhos. E por eu achar que oro muito em línguas, eu já oro em línguas. Com certeza eu devo estar orando por essa situação. E a situação permanecia. E aí, de repente, eu ia lá, de forma específica, Pai, essa situação. Muda isso aqui, meu Deus. Me ajuda a resolver. Se tem algo que eu não estou enxergando, me ajuda a enxergar. Se o problema sou eu, me ajuda a mudar. E eu falava com Deus sobre aquilo. Às vezes, no outro dia, aquela situação mudava da água para o vinho. E quantos de nós estamos aí orando em línguas, e situações se arrastando na nossa vida que não mudam, porque você não fala com Deus sobre isso, em português. Então eu separei aqui algumas ordens
que a Bíblia nos dá, de orações que nós temos que fazer em português. Mateus 5,44, Jesus mandou você orar por aqueles que te perseguem. Já expliquei, há um efeito em você quando você conscientemente está ali falando daquela pessoa para Deus, você cita o nome dela, e você sabe que você está orando por aquela pessoa. Porque você está fazendo isso com entendimento. Então Jesus mandou orar por quem me persegue. Paulo, escrevendo para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2. Antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade. Isso aqui é uma obrigação. É um dever nosso como sacerdotes orar por todos os homens e por aqueles que estão investidos de autoridade. Tem que orar. Deus espera que você ore pelos deputados, pelo juiz, até pelo Lula, irmão, pelo Alexandre de Moraes. Muitos brasileiros estão aí, vão para a rua, fazem um monte de coisa, se engajando politicamente, mas não dobra o joelho para orar. Reclama e faz postagem, e isso e aquilo, mas não ora, não oram. Tem um juiz corrupto, vários juízes corruptos, tem um presidente corrupto, mas tem o juiz dos juízes, tem o rei dos reis, a quem você pode recorrer. Tem alguém acima desses homens, mais poderoso do que esses homens. E você deve orar. E não só orar por justiça, não só orar para que Deus remova esses homens. Não, não, não. Orar pela salvação também. Ore pela salvação, para que essas pessoas sejam salvas, que elas encontrem o amor de Deus. Ah, Danilo, mas como que eu vou orar por pessoas corruptas, por pessoas... Amado, quando Paulo escreveu isso aqui, eles estavam debaixo do Império Romano. O Lula não chega aos pés do imperador romano. O imperador romano, meu irmão, primeiro que estavam perseguindo os cristãos, não essa perseguiçãozinha que a gente passa aqui, era morte, era prisão, era ser lançado aos leões. E Paulo mandou orar por esses governantes. Então jamais a gente tem desculpa para não orar pelos governantes. Olha só uma outra oração que Jesus manda você orar. Mateus 9:38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quando foi a última vez que você falou isso? Senhor, levanta missionários. Envia, Senhor, pessoas. Levanta os jovens, Pai. Levanta homens e mulheres para pregar o teu evangelho. Quando foi a última vez que você fez esse tipo de oração? Lucas 6:28. Ore por quem fala mal de você. Olha aí. Quanta gente está falando mal de você? Você já tem uma lista de pessoas por quem Jesus espera que você ore. Essa oração aqui não adianta. Essa oração aqui tem que ser feita com entendimento. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Meu espírito não tem preocupação. O Espírito Santo tem. Ele tem as preocupações com as almas, com a igreja, mas o meu espírito ele tem a paz de Deus. Meu espírito, a menos que o Espírito Santo coloque inquietações no meu espírito está em paz. Quem tem perturbação, quem tem ansiedade é a minha alma. Então é com a alma
que eu tenho que colocar para Deus os meus problemas. Tudo que está me preocupando. Olha para a sua vida, faz uma lista. Danilo, eu tenho dificuldade para orar em português. Faz uma lista. Toda vez que uma preocupação vier à tua mente, põe na lista. Eu estou fazendo aqui. Ó. Tá vendo? Isso aqui é a minha lista. Ó. Aqui tem situações que eu preciso resolver, que me trazem desconforto, coisas que eu não sei como resolver e que eu oro a Deus pedindo direção. Aqui está a minha família, tem ordem, né? Eu oro pela minha vida espiritual, até pela minha vida de oração eu oro. Senhor, abençoa minha vida de oração, me faz ter mais vontade de orar, me ajuda, Senhor, a não negligenciar, Pai, a oração. Eu oro pela minha vida de oração. E eu te aconselho a fazer isso também. Eu oro pedindo sabedoria, oração pelos meus filhos, pelas minhas finanças. Vocês estão aqui também, ó, oração pelo ministério. Eu oro para Deus aumentar as visualizações. Eu oro para que cada vídeo seja ungido, que cada texto seja ungido e que Deus faça com que esse conteúdo chegue até as pessoas e que as pessoas sejam edificadas. Tudo isso eu coloco aqui. Aí eu tenho alguns nomes aqui, tem alguns desejos do meu coração também. Algumas coisas que eu desejo. Por exemplo, mudar de casa e morar num outro bairro. Tenho muito desejo de morar numa casa maior, com quintal amplo, sabe? Com árvore, com espaço para os meus filhos brincarem. É um desejo do meu coração. E eu coloco isso diante de Deus. Então, faça uma lista. Ah, Danilo, mas não vai ser algo mecânico eu botar uma lista. Querido, começa com a lista. Começa. Você vai começar com a lista, no início, você vai ficar ali preso na lista, vai parecer algo, vai parecer que você não está sentindo nada, vai parecer que Deus não está te ouvindo, mas começa. Daqui um pouquinho você vai ver, você vai estar orando, a inspiração vem. Aí você segue a inspiração. Passou aquele momento de inspiração, volta para a lista. E ora, não é sobre sentir, não é. Vai colocando diante de Deus, Senhor, isso aqui, e acredita que Deus está te ouvindo. Mesmo que você está lendo a lista para lembrar e falar, você nada mais está fazendo do que ajudando a sua alma na memória. Por exemplo, vou dar um exemplo para você, tá? Imagina uma moça e ela tem um namorado. Esse namorado tem dificuldade ali com as palavras. E o que ele faz? Ele quer fazer uma declaração de amor para aquela menina, mas ele tem dificuldade com as palavras. Aí ele vai e escreve uma poesia. E aí ele chega diante dela e fala, olha, eu escrevi algo para você. E aí ele lê a poesia para ela. Você acha que só porque ele está lendo, isso torna menor o ato dele de estar ali querendo expressar aquilo para a moça? De forma nenhuma. Pelo contrário, talvez represente até mais zelo, mais carinho, porque ele preparou aquilo. Então, quando você faz uma lista de oração, você preparou a tua oração. Você teve muito mais preocupação com aquele momento da oração. Eu quero me certificar de que eu estou colocando tudo diante de Deus. Então você prepara uma lista. Deus não vai, de forma nenhuma, desprezar a tua oração, porque você tem ali uma colinha, né? Mesmo porque foi você mesmo que escreveu aquilo ali. Você fez a lista baseado naquilo que você antecipadamente queria colocar diante de Deus. E aí olha só que interessante, Paulo ele dá aqui o efeito. O efeito de você orar entregando a Deus aquilo que te traz ansiedade e preocupação. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Com ações de graças. Olha só que importante isso aqui. Você agradecer por aquilo que você orou. Quando você ora de forma específica, em português, você sabe exatamente pelo que você orou, como você orou. E quando Deus responde, você sabe que ele respondeu especificamente aquilo que você pediu. Foi como eu disse, você ora muito em línguas, às vezes Deus responde, algo bom acontece,
Você pode até pensar, eu acho que é porque eu orei em línguas, mas não tem o mesmo efeito do que quando você está com uma determinada situação, você vai, Senhor, essa situação aqui, isso aqui está me causando tristeza, me ajuda com isso aqui. E aí, um dia depois, uma semana depois, ou naquele mês, você vê Deus resolver aquilo ali, e você lembra, meu Deus, foi aquilo eu pedi, eu falei com Deus, eu estou há 5 anos com essa situação, eu falei com Deus, olha, Deus resolveu. Ai, moço, você não tem ideia como a tua alma se alegra em Deus com uma resposta de oração que você fez ali específica, aquela oração que você sabe que fez, porque você orou com entendimento. Então você sabe exatamente. E se você tiver uma lista de oração, então, você pode ir lá e marcar aquilo ali como uma oração respondida. Já ouvi falar de homens de Deus que tinham, né, caderninhos de oração, e eles tinham a data de quando eles começaram a orar, e eles tinham a data específica de quando Deus respondeu aquela oração. Você não tem ideia, irmãos, de como isso edifica a tua fé, de como isso te leva a ser uma pessoa que confia mais em Deus, o fato de você ver Deus respondendo aquelas orações específicas. E olha o efeito disso, de você botar coisas diante de Deus, agradecer. Nunca se esqueça de agradecer. Mesmo que Deus não fez ainda, agradeça. Mas como é que eu vou agradecer por algo que ele ainda não fez? Pai, obrigado porque o Senhor me ouviu e eu tenho certeza que em breve eu verei isso, essa situação mudada. Sabe o que isso vai gerar em você? Olha o que diz o final do versículo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vai guardar a tua alma. Quando a alma ora, quando a alma pede e quando a alma agradece, há uma paz que vem, uma paz que excede todo o entendimento, e ela guarda tuas emoções, ela guarda teus pensamentos. E quantos de nós, às vezes, oramos em línguas, mas nossa alma vive perturbada, vive atribulada, vive preocupada, vive ansiosa, orando em línguas. Porque não estamos experimentando isso aqui. Que somente esse tipo de oração, que é a oração de entrega, produz. É uma paz de saber. Eu confiei em Deus, eu entreguei para Deus, já agradeci, já está resolvido. E uma paz sobrenatural vem e guarda a tua alma. Danilo, mas a Bíblia não diz que por língua estranha, lábios gaguejantes, falará o Senhor esse povo, e esse é o descanso. Orar em línguas não produz descanso? Produz. Mas esse descanso que a oração em línguas produz, ele é progressivo, ele é num longo prazo. Você sabe disso por experiência, que às vezes você vai ficar uma semana orando em línguas até experimentar essa paz e a tua alma sendo bombardeada pelo inimigo. Às vezes até você alcançar esse nível de descanso que virá por revelação. O descanso que a oração em línguas produz nesse texto é o descanso de alguém que teve revelação, porque o texto diz, é preceito sobre preceito, regra sobre regra, pelo que por lábios gaguejantes, por língua estranha, falará o Senhor a esse povo. Então, o descanso ele aumenta à medida que a minha revelação aumenta e eu começo a andar no descanso de Deus. Mas até lá, meu irmão, você precisa desse descanso diário que é produzido pela oração da entrega. Diariamente entregando as tuas ansiedades ao Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Isso te faz experimentar de forma mais rápida, diária, esse descanso de Deus. Mais orações aqui que são nossa responsabilidade. Olha só, 1 João 5,16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, pedirá e Deus lhe dará a vida. Eu, com a minha alma, com o meu entendimento, estou vendo meu irmão viver uma vida de pecado, tomar decisões erradas, e eu, com o meu entendimento, vou a Deus e falo, Senhor,
fulano precisa de ajuda. Eu estou aqui para pedir ao Senhor que intervenha na vida do meu irmão, ajuda o meu irmão, Senhor, convence ele, traz arrependimento, dê a ele vida, desperta o coração do meu irmão, abre os olhos dele, Senhor. Percebe? Isso é um dever. Toma cuidado com o espírito de Caim. Ah, mas eu não estou matando meu irmão. Mas lembra o que Caim falou para Deus? Acaso sou eu guardião do meu irmão? Sim, sim. A Bíblia diz, orai uns pelos outros. Ah, mas quando eu oro em línguas, o Espírito Santo está orando por tudo que eu preciso orar. Mas até que ponto isso é uma negligência, uma preguiça, um fato de você demonstrar não estar se importando tanto assim? Já parou para pensar que Deus não vai fazer por você aquilo que Ele mandou você fazer? Então a oração em línguas, ela é majoritariamente por coisas que eu desconheço, coisas que eu até conheço, mas não sei orar como convém. Então, quando eu não sei orar como convém, eu oro em línguas. Mas se eu sei, o que a Bíblia diz? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se eu sei como orar pelo meu irmão e eu não oro, irmão, eu sei que a Bíblia diz que não sabemos orar como convém, mas tem vários tipos de oração que você já sabe como orar. E se não sabe, aprende. Não é porque eu não sei orar como convém que isso significa que eu não vou aprender. E como que eu aprendo? Estudando, claro, e praticando. Então não use esse não sei orar como convém como uma desculpa para não orar em português. Quem não sabe, aprende. Inclusive, o fato de você orar em línguas vai te ajudar a orar melhor também em português, porque quanto mais você ora em línguas, mais você cresce espiritualmente, mais revelação da palavra você tem, até as suas orações em português serão afetadas pela oração em línguas. Então, orar em línguas vai melhorar a tua oração em português, não vai substituí-la. Oração em línguas, veja bem, orar em línguas é para acrescentar, não é para substituir. Deus não criou a oração em línguas para substituir a oração em português, mas para acrescentar. Então, se eu vou orar pelo meu irmão, o que eu faço? Eu oro tudo que eu acho que eu poderia orar por ele. Quando eu termino, Espírito Santo, se eu esqueci de alguma coisa, remassuriando, ricandalá, aí começo a orar em línguas. Amém? E agora eu vou te dar a última coisa que Deus me mostrou e que eu não tive para onde correr, irmão. Deus pegou a espada dele, que é a palavra, e eu não tive para onde correr. Isso que eu vou te mostrar aqui agora vai fazer você pensar realmente no quanto nós estamos negligenciando esse dever que é orar com entendimento. Quem foi a pessoa na Bíblia que mais entendeu de oração em línguas? Quem foi a pessoa na Bíblia que mais orou em línguas? Foi o apóstolo Paulo, não foi? Foi. Agora pensa num homem que orava com o próprio entendimento. Ele mesmo disse, né, lá em 1 Coríntios 14, 15, orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. E Paulo orava muito, muito com entendimento. Eu separei aqui várias orações de Paulo, onde ele orava com entendimento, e vários momentos que ele falava sobre as suas orações com entendimento. Eu separei aqui uma listinha. Romanos 1, do 8 ao 10. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, por todos vós,
Porque Deus é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vocês nas minhas orações. É claro que ele não está falando de oração em línguas aqui. Ele lembra exatamente o que ele falava com Deus e sobre quem ele falava. Então ele está dizendo, olha, eu sempre quando eu oro eu dou graças a Deus por vocês e Deus é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vocês nas minhas orações, no plural. 1 Coríntios 1,4, sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da graça de Deus que vos foi dada em Cristo. Ou seja, Paulo, ele observa a graça de Deus que foi dada àquela igreja e ele sempre dá graças a Deus por isso. Senhor, olha, obrigado, te dou graças pelo que o Senhor está fazendo ali na igreja de Corinto, pelo que o Senhor tem derramado na vida deles. 2 Coríntios 13, 7 ao 9. 7 e 9, né? Estamos rogando a Deus que não façais nenhum mal. Oramos pelo vosso aperfeiçoamento. Aqui ele ainda põe no plural, estamos orando, porque essas orações não só Paulo fazia, mas ele fazia em conjunto. Geralmente ele estava ali com Timóteo, com Tito, com os outros irmãos, orando por aquelas igrejas. E um princípio que ele deixa claro lá em 1 Coríntios 14 é que quando você está reunido, para que outra pessoa possa dizer amém sobre a tua oração, você tem que orar com entendimento. Então Paulo tinha esse costume, olha, irmãos, vamos orar pelas igrejas. E aí ele colocava ali os nomes das igrejas e começava a orar, ele junto com a sua equipe apostólica. Efésios 1, 15 e 19. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E aqui ele vai dizer as palavras exatas que ele usa nas orações dele. Isso mostra que ele estava orando com entendimento. Fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso entendimento para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo sabia exatamente quais palavras ele falava com entendimento quando ele orava pela igreja de Éfeso. Filipenses 1:3, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações, Paulo orava muito com entendimento. Pela vossa cooperação no evangelho, e ele sabia exatamente pelo que ele estava orando. Por isso que eu sei que era oração com entendimento. E o fato dele dizer palavra por palavra as orações que ele fazia mostra que ele estava orando em entendimento, que não era só ele orando em línguas e o Espírito Santo revelando para ele o que ele estava orando. Não, ele intencionalmente, ele sabia qual era a necessidade daquela igreja e ele orava especificamente por aquela necessidade. O homem que mais entendia sobre oração em línguas, o homem que mais falou sobre oração em línguas, o homem que mais orava em línguas, ele disse, eu oro em línguas mais do que todos vós. O homem que diz que a gente tem que orar em línguas em todo o tempo, parece que era um homem que também orava muito com entendimento. Então não pode ser que orar muito em línguas, que seja normal, que orar muito em línguas nos leve a negligenciar a oração com entendimento. Porque se Paulo, que era o homem que mais orava em línguas, que mais entendia de oração em línguas, orava muito no seu próprio entendimento, então tem alguma coisa errada com a gente.
Alguma coisa Paulo entendeu que nós não entendemos ainda. Que para Deus é muito importante que a gente também ore com entendimento. E aí, nos próximos dias, a gente vai continuar trabalhando isso. Nós vamos falar sobre os tipos de oração, erros na oração, como orar, e coisas que ajudam você a se disciplinar na tua vida de oração e principalmente na tua vida de oração com entendimento. Amados, que prazer poder servir vocês com esse alimento hoje. Que prazer poder preparar esse alimento sólido da palavra de Deus. Deu muito trabalho, porque não é só gravar, a edição leva muito mais tempo do que a gravação. Para gravar um vídeo como esse, você tem a preparação, eu precisei orar, eu precisei estudar, precisei meditar, preparei, né, aqui a lista dos textos, e aí tem a parte da gravação, e depois da parte da gravação vem a parte da edição, para o vídeo ficar bom, né, com os textos bíblicos, tudo bonitinho, para entregar para você o melhor que eu consigo. E vocês sabem que todo o ensino que é fornecido aqui no canal, ele é gratuito. Aqui nem clube de membro a gente tem, não tem conteúdo exclusivo para ninguém, tudo é gratuito e liberado. Mas para que a gente realize um trabalho como esse, diariamente eu estou aqui fazendo live, ou gravando, editando, orando, estudando, atendendo pessoas no WhatsApp. E para que eu possa me dedicar integralmente ao ministério, eu preciso de recursos. Me recuso a cobrar por aquilo que eu recebi de graça. Mas a palavra de Deus, ela também diz que o que está sendo instruído na palavra, reparta com aquele que o instrui. Paulo diz que se nós vos semeamos as coisas espirituais, devemos colher de vocês os bens materiais. Mas não é cobrando, não é exigindo, não é colocando preço, é recebendo ofertas voluntárias. E esse ministério, ele vive de ofertas voluntárias. É graças a vocês que semeiam voluntariamente que eu posso estar aqui todos os dias me dedicando ao ensino da palavra. Então eu vou deixar aqui o meu número de WhatsApp para que você se torne um mantendedor dessa obra. E saiba que cada semente que você envia, você está participando de tudo aquilo que Deus faz através desse ministério. Cada vida alcançada, cada pessoa restaurada, cada irmão sendo edificado, você está participando dessa obra através das suas ofertas. Então, semeie com alegria, semeie com responsabilidade, aprenda a cuidar dos servos de Deus, a cuidar da obra de Deus e saiba que há um grande galardão para aqueles que cuidam da obra de Deus, aqueles que colocam o reino de Deus em primeiro lugar. Colheita virá sobre a sua vida quando você entender esse princípio. E você que deseja ser discipulado por mim de uma forma mais íntima, pelo WhatsApp, eu vou deixar aqui também o meu número de WhatsApp, nós temos vários grupos de mentoria, gratuito, irmãos, é muito importante você entender isso. É gratuito, e só é gratuito porque existem irmãos que semeiam, mas nada é cobrado, não há valor estipulado, cada um semeia de acordo com o que propôs no seu coração, não por tristeza nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, se você deseja fazer parte dos meus grupos, pega aqui o meu número de WhatsApp, me chama, você vai ganhar um e-book gratuito, Batismo no Espírito, como receber. Esse é um presente que eu quero dar para você que me chamar lá no WhatsApp para participar da nossa mentoria. Você gostou desse conteúdo? Te abençoou? Enriqueceu a sua vida espiritual? Põe aqui nos comentários o que você achou do nosso estudo de hoje. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Vejo você no próximo vídeo. Até a próxima. Graça e paz.